Vamos começar, então? Já está. Então, nós estamos falando bastante sobre identidade, né? Acabamos de comentar que nós temos a nossa identidade vinculada a Cristo. E hoje, muitos jovens, tanto da geração Z como milênio, eles têm uma identidade difícil de fabricar. Eu tenho que ser tal coisa, eu me sinto tal coisa. Vocês imaginam a pressão que isso é, a carga. Então, quando leva o evangelho para eles, é um alívio. Bom, é um alívio para nós, né, pessoal? A gente pensar que a ovelhinha vai se deitar na nuvem e descansar, abraçada no seu Senhor. É uma maravilha, né? Esse é o evangelho. Ok, então agora a gente vai passar para o segundo passo, que só funciona se tiver o primeiro. Porque se eu tentar me considerar morta, crucificada, sepultada e ressurreta, não vai funcionar, antes de eu compreender que Deus já fez isso por mim. Então, esse é um esforço que nós já comentamos anteriormente, que muita gente faz, né? E a gente pode ter várias maneiras de se perceber, né? Nós já tínhamos comentado isso outras vezes. Esse gatinho aí, por exemplo, tá vendo nele o leão da tribo de Judá. Quem sabe vamos interpretar assim. É uma maneira de interpretar, né? Próximo. Mas nós podemos ter imagens distorcidas, né? Se não nos ativermos a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos olhar e enxergar a Cristo. Enxergar a experiência de Cristo se tornando real nas nossas vidas, transformando o nosso dia a dia. Então, o que eu acabei de dizer, o considerai-vos, ele não funciona se não tiver o saber no primeiro. Né? Então, nós vemos ali, até aqui não está, mas tem dois verbos saber nesse mesmo trecho. Ali eu só coloquei um, né? Se eu inverter o processo, eu tenho problemas. Aí eu repito ali, eu vou andar na carne. O que é andar na carne? Andar com o velho homem. É muito simples, tá? Ali, novamente, colocamos o versículo. Esse versículo é também um versículo-chave, né, que fala desse espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Né? Por isso, aquela anterior, aquela figurinha, né? Muitas vezes a gente fica escravo, fica cativo, né, de uma visão errada das coisas, que é muito ruim. E às vezes com as pessoas que caminham com a gente, que vão lá na casa da gente, né, elas estão naquela prisão ali. Elas não estão enxergando a coisa direito. E aí, puxa, como é que nós vamos ajudar a pessoa? Né? Tem que trazer a palavra corretamente. Pode passar? São duas aulas separadas, nós já lemos esse trecho hoje. Pode passar, tá? Então, aqui novamente, né? O saber, o considerar-se, oferecei-vos e o andar no Espírito, todas essas etapas têm que ser de acordo com 1 Coríntios 2, 14. Né? Nós temos ali um guri lendo a Bíblia, certo? Ou uma guria, não sei, ele está atrás, né? Ele ou ela. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, isso não vale só para o momento da conversão, né? Isso vale para todo o nosso dia a dia. Ou o Senhor nos ajuda, ou o Senhor nos ajuda. São as duas opções que a gente tem, tá? Aqui eu estou trazendo um outro momento da palavra de Deus que eu achei importante nós termos essas ilustrações para vermos que outras pessoas já passaram por esse momento em que dá a faísca, né?
No intervalo, a Tânia estava me mostrando um versículo lá do Antigo Testamento que falou o coração dela, depois ela pode compartilhar, que deu aquela faísca para ela, a revelação, né? Ela entender que é Deus que faz, não sou eu, né? E quando Pedro disse para Jesus, né? Ele perguntou: quem dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus, né? Ele respondeu. Aí Jesus disse: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então é isso que a gente precisa. Senão não avança o carro, senão o negócio estaciona e não é bom. Então nós temos que estar sempre buscando essa revelação, essa relação. Lembra, né? Relação. O verbo saber é uma relação. E aí, vamos ver o que é o verbo considerai-vos. Eu ando muito grega ultimamente, né? Fui lá procurar, tá? É o tal do verbo logizeste. Esse verbo é que nem o cara ter feito ciências contábeis. Ele vai lá, pega as contas, 1 mais 1 dá 2, e era isso. Né? Ou faz uma escritura de uma propriedade, custou tanto, papapá. É isso aí. Tipo, não tem nada além disso. Tu verifica o fato, registra o fato, e é isso. Então, esse é o considerai-vos. Eu percebi, eu soube, eu entendi pela palavra e, portanto, eu me considero. Né? E, além disso, além de ele ser um negócio de fazer conta, né? Tipo assim, tá, então tá, Jesus morreu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou e eu estou junto. Ok, tá, é isso aí. Né? Eu aprendi, peguei para mim. Eu estou me considerando assim, né? E é um mandamento, né, gente? Ele está no imperativo. Considerai-vos. Então, se eu viver a vida mosqueando, sem pensar em coisa nenhuma da coisa nenhuma, não vai acontecer. Não vai acontecer a vida vitoriosa. Se eu não estiver ligada na palavra de Deus, se eu não estiver comendo o alimento que o Senhor me dá, não vai acontecer nada do que é para acontecer. Vou jogar a vida fora. Não é nos casos, né? Que assim seja, né? Então a gente percebe nos primeiros 5 capítulos que Paulo fala muito de fé. A fé, a gente vê lá em Hebreus, né? Deixa eu até que está aqui, está ali, ó. A fé é a certeza das coisas que se esperam. No grego, certeza é uma palavra que expressa ação em sua essência e não apenas uma coisa. Então, tem um cara, esse, o Darby, mas não é só ele, né? Tem outros que traduzem assim também. Que a fé é a substancialização das coisas. Então, quando eu estou nos primeiros 5 capítulos, se fala muito em fé. E a fé, ela tanto se aplica a algo que já ocorreu, como ela pode se aplicar a alguma coisa futura ou presente. Mas, na segunda parte de Romanos, tá? Começa mesmo ali no 5 e vai até o 8, a gente vê um outro verbo, que é o considerai-vos, que é o se considerar, que nada mais é do que um sinônimo, né? Eu estou vendo aquilo ali que Deus já fez, só que ele se aplica só ao passado, só aquilo que já aconteceu. A única diferença é essa. Então, eu considero tudo que Deus fez e eu tomo para mim, eu considero para mim. Né? Então, é como se eu substituísse a palavra fé pela... Eu não, né? O apóstolo Paulo. Pelo verbo considerar-se. Né? Então, se isso acontece, eu vou me encaixar exatamente ali em 1 João 3,9, que está logo abaixo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Mas isso tudo se nós tivermos essa sequência. Eu sei sobre a palavra, eu considero, e aí a coisa vem.
Aí vem a sabedoria do alto, aí vem tudo que é de Cristo vem. Porque se eu não me conectar, se eu não tiver, lembra, saber, relação, né? Não acontece, tá? Eu vou ver o velho homem daí. E essa fé é que faz com que isso aconteça, né? Então, a partir do momento que eu entendo e eu considero, eu coloco a minha fé, eu faço aquilo se tornar realidade, né? É uma dimensão das coisas de Deus. É a única coisa que faz o reino de Deus andar, é a fé. É uma outra dimensão que não faz parte desse mundo natural, né? E o interessante é que tudo isso é invisível, né, pessoal? Mas a gente tem a tendência a olhar, querer pegar, né, as coisas. Mas tudo isso é invisível. Mas aí, 2 Coríntios 4,18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem passam, né? São temporais, e as que não se veem são eternas. Então, graças a Deus, estão com o foco certo, tá? E a fé, inclusive, ela pode substancializar coisas materiais, não só as verdades espirituais, né? As verdades espirituais, tudo acontece no espiritual primeiro. Depois, a gente enxerga muitas vezes no material. É como uma oração por uma cura, por exemplo, né? A gente ora pela pessoa, a pessoa é curada. A gente enxerga o fruto da fé no corpo da pessoa, né? Como a gente enxerga a transformação de um ser humano pela obra de Cristo, né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E acho interessante esse versículo de Gálatas 4,19, que diz, de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vocês veem que nesse momento, ele está orando por aquelas pessoas, ele está ensinando, ele está substancializando a obra do Evangelho na vida daquelas pessoas, né? Então, é muito, muito lindo esse processo. Aqui, de novo, né, o nosso trenzinho, onde diz que nós não estamos atentando nas coisas que se veem, que é o versículo que a gente viu antes, né? E que se aplica bem à fé olhando no fato, né? Que é um fato eterno de Deus. Alguns exemplos para a gente pensar na nossa vida, né? Esse versículo a gente viu antes, que é aquele que é nascido de Deus, o de cima, que está em vermelhinho, ele não vive na prática do pecado, porque ele é nascido de Deus. Mas embaixo o que diz? Na mesma epístola, nos capítulos antes, que eu peco. Se dissermos que não temos pecado nenhum, estou mentindo. Então, vocês percebem a diferença? Eventualmente, eu vou escorregar. Vou sim, senão eu sou uma mentirosa. Tá? Então, assim, ninguém se assuste com os seus pecados e com a sua miséria, porque é ela que nos leva a Cristo. Porque se eu tivesse alguma coisa de bom, eu não ia para Cristo. Então, isso é importante. E esse exemplo aqui está falando que agora eu tenho uma nova natureza. Eu tenho a natureza de Cristo. Então, ele usa esse exemplo da tora de madeira. A tora de madeira, ela tem um monte de ar por dentro, ela tem uma estrutura que flutua. Agora, se eu pegar e eu puxar para baixo, ela vai afundar, né? Então, da mesma maneira, eu, na minha vida cristã, claro, as analogias sempre são limitadas, né? Mas é uma figura. Mas se eu viver a minha natureza, a minha nova natureza, eu vou em direção ao Senhor e eu vou andar no Espírito. Eu vou saber, eu vou considerar, eu vou me oferecer. Agora, se eu voltar para a velha coisa, se eu entregar minha atenção para aquilo que não é do Senhor, não vou viver a nova natureza, né? Então, as práticas cristãs são extremamente importantes para essa alimentação, tá?
Outra coisa que nos mostra, eu acho muito bonito esse exemplo, o que é esse substancializar da fé, né? Então, por exemplo, está ali uma borboleta linda, uma flor, né? Mas se eu fechar o olho, o que eu estou vendo? Nada. E assim é a fé. Então, eu preciso considerar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus me contou que Ele fez. Então, a visão, ela substancializa a realidade que está aí. Mas se eu não tiver visão, eu não vou ver as bonitonas que estão aqui na minha frente, né? Tá? Próximo. Da mesma forma, a música. Se eu não tiver audição, eu não vou ouvir um violão, um violino, ou qualquer instrumento, ou uma voz. A audição substancializa esta realidade. A fé, o considerar-se, substancializa a vida de Cristo em nós. Então, é muito importante. Só que a gente está acostumado com a visão, com a audição, mas a fé e o considerar-se é um aprendizado que vem pela palavra. Então, nós temos que estar muito agarrados na palavra de Deus. Por isso que eu convido vocês para memorizar as coisas. Então, aqui tem uma chave muito importante, né? Nós já tínhamos comentado sobre esse versículo, mas não nos ativemos muito à questão do corpo do pecado, né? Diz ali, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, que é uma das traduções, das mais comuns, mas na realidade é um destruído, entre aspas, ele é simplesmente colocado de lado para outro fim, ele é inoperante. Hoje o meu corpo ele não opera mais para o pecado, a menos que eu resolva deixar. Aí ele opera, né? Mas o que é interessante? O que Deus faz para nos ajudar a viver essa vida vitoriosa? Os pecados nós já sabemos, né? É o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado, não interessa antes, depois, amanhã, depois de amanhã, tá tudo coberto. Teve uma irmã que me perguntou assim, mas eu posso dizer o sangue de Cristo tem poder? Eu digo, olha, tu pode, por que não? Né? Só que assim, muitas vezes a gente usa certas expressões quase como um amuleto, sabe assim? Sabe o crentez, aquela linguagem crentífera, né? Aí o cara diz aleluia, não está sacando muito bem o que é um aleluia, sabe? Quando entra no piloto automático, né? Então, procuremos não fazer nada assim, né? Certamente o sangue de Cristo tem poder, mas toda obra de Cristo tem poder, né? Eu me lembrei de contar isso para vocês. O pecado, gente, na segunda linha, a gente não se livra dele. Aqui é que entra. Essa lei do pecado e da morte, ela continua. Quem é que vai embora? O pecador. Tá? Então, tudo isso se dá por fé. Então, o pecador, ele foi crucificado, morto, enterrado e ressurreto, uma nova criatura, certo? Mas o pecado, a natureza pecaminosa, no momento em que a nossa fé não atua em cima do fato que Deus nos deu, o velho homem volta. E é por isso que nós pecamos. Então, como é que faz? Nós temos que aprender com o Senhor a lançar mão dos seus recursos, que são saber, considerar-se, e depois vai vir o oferecer no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar em se oferecer, porque se eu me oferecer para não ler a palavra, para ler outra coisa, não que eu seja contra ler outra coisa, mas a palavra tem que ter um lugar especial na nossa vida, né? Eu vou alimentar quem?
Não vai ser o novo homem que estou alimentando. E aí vai crescer quem? Vai crescer o velho. Porque tudo isso se materializa por causa da fé. A fé substancializa o novo homem na minha vida. Sem fé, vai ser o velho mesmo. Por isso que às vezes a gente se assusta. Bah, fiz isso? Depois de tantos anos de crente? Nossa, décadas de crente, eu aprontei uma dessa. Porque o velho homem não se refina. Quando ele vem com aquela cara dele de sempre, né? Tudo bem que a gente vai adquirindo bons modos, mas a essência, Deus olha o coração, Deus olha o coração, né? Então, por isso que nós continuamos eventualmente pecando, gente, porque o pecado está lá, o pecado, o princípio de pecar. Toda vez que a minha fé vacilar, por alguma razão, ele vem. E isso será até o último momento de nossas vidas. Nós precisamos aprender a usar todo esse recurso que o apóstolo Paulo nos ensina para viver a maior parte do tempo da nossa vida com uma fé atuante que nos leva à vida vitoriosa. E quando a gente pecar, o que diz João? Temos advogado junto ao Pai, glória a Deus. E descansamos no sangue que nos lava de todo o pecado. A gente fica assim, fiz isso. Deus não se assustou, porque Ele conhece. Quem se assusta somos nós. Tá? Que a gente se acha, às vezes, alguma coisa. Tem tantos anos de vida cristã, já sei isso, sei aquilo. Cai na real, minha filha. Tá? Ali o destruído, né? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo nesse verbo do corpo do pecado seja destruído. Pode ir para o próximo, Jade. Então, e me ajudou a entender esse verbo, essa passagem de Mateus 20. Vocês lembram que Jesus conta essa parábola? Estavam os caras na praça, daí ele passa e emprega uns, aí os outros vão lá mais tarde, ele emprega também, aí tem um terceiro grupo que vai mais tarde ainda, né? E no fim ele paga todo mundo igual, e os caras vão direto para o sindicato. Não, mas como é que é? Aí, como é que tu faz isso? Tu paga igual, o outro trabalhou só 1 hora, eu trabalhei o dia inteiro, né? Vocês lembram disso, né? Aí Jesus disse para ele, mas porque eu sou bom com esses caras aqui, vocês estão me criticando, se eu quis fazer, né? Era ele o chefe, ele sabia o que estava fazendo, quis ajudar a todos. Mas nessa passagem, no versículo 3 diz assim, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Essa palavra, no grego, é argos, tá? E o verbo que está ali nesse versículo de Romanos, que a gente está traduzido como colocado fora de operação, tornado ineficaz, desempregado, é o mesmo verbo, só que com aquela preposiçãozinha na frente, o kata, né? Então, o argos é o que está no Mateus 23. E o nosso ali é o kata, digamos, katargos, o katargeó. Por quê? Porque em grego declina essas terminações, não vai ficando diferente, né? Mas é a mesma coisa, só com uma ênfase maior, tá? Então, na realidade, o corpo do pecado ficou desempregado, enquanto a minha fé está ativa. Ele está desempregado, ele não trabalha mais para aquele cara, o tal de pecado, né? E ele agora trabalha para o novo Senhor, né? Que o ajuda, porque o novo Senhor dá o Espírito Santo para nos ajudar a viver, né? Dá a sua própria vida, ele deu a sua própria vida. Antes nós não tínhamos nada disso, né? Era o jogo duro, é lei e tal. Agora não, agora o Senhor deu a sua vida para que eu viva através dela. Isso.
Então, aqui, justamente, eu estou pegando um outro versículo que usa o mesmo verbo para vocês terem uma noção de como é que fica, né? Que é o Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos é o mesmo verbo katargeo, tá? Não, de maneira nenhuma, né? Antes confirmamos a lei, tá? Então, é importante a gente compreender a fundo o que é esse destruir, né? Porque está todo mundo aí com o corpinho normal, né? Ninguém está com o corpo destruído, no sentido literal da palavra. Mas ele não está mais operante para o pecado. Eu vou passar essa aqui. Isso. Mas aí, o que acontece? Acontece que, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos desafios e caímos, certo? E isso que a gente chama a carne, né? A carne, o velho homem. A carne nada mais é do que a nossa natureza longe dessa sujeição ao Senhor, ao Espírito Santo, à sua obra. Quando nós, eventualmente, nos tornamos independentes nas nossas ações, sentimentos, pensamentos. Essa é a manifestação da carne e do velho homem, tá? E aí vem velhos desejos, atitudes, fracassos, hábitos, vem o kid capeta que está sempre ao redor ali. Eu já sei que a Neida, aquela areazinha dela ali, eu vou ficar de olho, se pintar, eu ataco, né? Então, nós temos todos esses desafios, né? E eu gosto desse versículo de Tiago, 1:14 a 15, que diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. E foi interessante, eu fui olhar essa palavra, e nada mais é do que, falando em outros termos, justamente essa lei do pecado e da morte, né? Ele usa uma analogia como se fosse uma isca, essa cobiça, uma isca para uma caça, sabe? Que é assim que acontece com a gente, né? A gente dá uma namoradinha na isca, assim, e daqui a pouco, se olha demais, a gente vai lá, né? E aí foi. Ela nos atrai e seduz como se fosse uma isca que um peixe pega, ou uma caça, né? E ele associa isso também à noção de prostituição, né? Mas nada mais é do que a nossa própria natureza, né, gente? A lei do pecado e da morte. Então, nós precisamos aprender a ficar a maior parte do tempo conectados nesse andar, sabendo, considerai-vos, oferecei-vos, andando no Espírito, tá? Esse versículo, depois nós vamos seguir no próximo encontro com ele, né? Nossa, já é 9:6, né, pessoal? Mas diz ali, porque o que está em vermelhinho, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mas é tão difícil, não sei o quê. Vai acreditar no sentimento? Vai acreditar na tua percepção? Ou tu vai acreditar na palavra? Aí entra o nosso trenzinho. Primeiro a palavra, depois a fé, depois a emoção. A emoção, como eu já disse outras vezes, ela é uma coisa maravilhosa quando ela ajuda. Quando ela resolve atrapalhar, a gente precisa ter disciplina para olhar a palavra de Deus e não a emoção. E isso vai acontecer várias vezes na nossa vida. Porque nós já temos um procedimento, uma forma de agir viciado. E para voltar, a gente precisa dessa disciplina do saber, considerar, oferecer-se, andar no Espírito. É uma nova vida, né? Ok. Que bom que a gente tem essa certeza que o pecado, a lei do pecado e da morte não vai ter domínio sobre nós. E o inimigo, né? Esse slide justamente enfatiza isso, né?
que o inimigo, ele é o pai da mentira. Ele vai sempre mentir para nós. Ele vai sempre chegar no ouvido e dizer, não, mas tu não dá mesmo, né, para coisa. De novo. Ele fala na primeira pessoa. Isso. A Neida está dizendo que o inimigo, ele assopra na primeira pessoa, muitas vezes, né? Então, como parece que é a gente que está pensando, né? Então, ele enfatiza aqueles pensamentos, sentimentos, e a gente, muitas vezes, dá uma de babaca e entra na onda, né? Quem já leu aquele livrinho do C.S. Lewis, Cartas do Inferno, ao mesmo tempo é muito engraçado e é muito trágico. Eu não sei quem já leu aqui, mas é a história do diabo e do diabinho, o tio e o sobrinho. E aí o diabo, o tio, ajuda o sobrinho a entender as estratégias, como pegar os cristãos, né? Aquele ali não ora, vai naquele ali que é tranquilo, né? Então, ao mesmo tempo que é engraçado, né? É trágico, porque às vezes a gente se enxerga ali, né? Então, assim, o cara fica sem comer a palavra dias e dias e dias e quer andar numa vida vitoriosa. Que lindo! Aí, pai, não pode dar boa coisa, né? Fica no jejum da palavra não dá, é jejum de outras coisas. Então, ele vai usar de sinais, de sentimentos, de experiências mentirosas, de todo tipo de coisa para nos enganar, né? O que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir ao diabo? Com a palavra de Deus, é o que está ali. Palavras de Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E desde a velha serpente, lá no Gênesis, né, que é o versículo que está ali, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele continua dizendo a mesma coisa, né? Ele continua querendo nos enganar. Só que ele não vem com tridente com cara feia, né, gente? Ele sempre vem macio e tal, né? Tem cada situação que é impressionante. Então, na área emocional, já acho que aqui, talvez outros já tenham presenciado, com meninas, com mulheres, com adolescentes, com senhoras, homens enganadores que chegam para arrancar as ovelhinhas do rebanho. Jesus, é muito triste isso, né? E acontece. Mas já vi várias serem salvas dos lobão, glória a Deus. Já vi coisas muito lindas acontecerem nesse sentido. Isso é só uma das coisas, né? Tem tantas outras. Então, como a gente falou no início, nós estamos em Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida. A nossa identidade vinculada com Ele. O que eu tenho que fazer? Permanecer. Quantas pregações a gente já ouviu sobre permanecer em Cristo? O que é permanecer em Cristo, né? Por isso que eu digo, nós temos que estudar esse negócio aqui. Não adianta só a Cláudia ficar falando aqui, que a Cláudia vai aprender e as demais. Também tem que estudar, tá, gurias? Tem que estudar, senão não fixa. Né? Então, o lado objetivo da coisa, que é nos colocar em Cristo, toda a obra de Cristo é nossa. Agora, vocês já imaginaram o poder desse negócio? É muita coisa, gente. É muito presente. Nós estávamos numa situação desesperadora, como estão aí fora no mundo, né? Nós temos que ter mais compaixão desse povo que está aí fora. Então, o que diz ali? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, é a metamorfose da borboleta, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, aqui está falando do nosso verbo saber, nós estamos contemplando, nós estamos nos relacionando, como por espelho, sim, porque a gente não está aqui face a face com o Senhor, mas nós temos essa conexão com Ele, de relacionamento. Então, essa é a nossa parte.
Né? O que eu tinha dito antes? Duas coisas. Buscar, né? Buscar a revelação, buscar o Senhor e descansar. O evangelho não pode ser pesado. Se está pesado, tem alguma coisa errada. Luzinha vermelha. Meu fardo é leve. O Senhor tem nos chamado ao descanso. Tá? Se alguém aqui, ou que está nos ouvindo remotamente, está com algum peso, chama o pronto-socorro aí que a gente vai. Não, bate-papo com alguém, né? Temos tantas irmãs preciosas aqui que podem ajudar nesse sentido, porque a vida cristã é uma vida de descanso. Com isso você está querendo dizer que não vai ter problema? Claro que vai ter problema, né? Só que nós andamos com o grande resolvedor de problemas, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Tá? O lado subjetivo, Deus faz. Ele vai permanecer em nós. Se eu permanecer nele, dessa forma bem simples que eu estou falando, me relacionando, aceitando a sua palavra, procurando, não é? Esta busca diária, o restante Deus faz. Aqui está, né? Eu acabei de dizer, as duas. Essa moça na nuvem é para vocês se inspirarem, tá bom? Vão dormir na nuvem hoje. Se atirar nos braços do Senhor e descansar, porque Ele trata de tudo, né? Então, quando eu falei da gente se relacionar com o Senhor e olhar para o Senhor e a sua palavra, justamente é o oposto de olhar para mim, né? Se eu começar a olhar para mim, mas eu sou uma pessoa assim, assado, frito, acho que comigo não dá, não sei o quê. Aí não dá, né? Por quê? Estou lançando a minha fé em quê? Em mim. Pronto, acabou. Né? Eu preciso olhar para o Senhor, né? E se eu olhar para Ele, o pecado não terá domínio sobre vós. E o descanso, de novo. Hoje é o dia do descanso. Alguém deve estar precisando, né? Isso. São 9h15, o nosso horário de terminar é 9h30, né? Essas perguntas, para quem tem o livro novo, estão todas no final do livro, tá? Nós temos ainda uns minutinhos. Quem gostaria de fazer uma pergunta ou colocar alguma coisa que Deus falou no seu coração? Tânia, tu quer botar aquele versículo para nós? Não? Eu gostei do versículo, manda aí, vai. Claro, Jade, dá para a Carmélia, que a Carmélia quer falar alguma coisinha. Não, só para... só para sentir necessidade de te explicar melhor. Sabe o que é, Carmélia? Como tem as que estão online, por isso o microfone, viu? Se fosse só nós aqui, não precisava. Oi. Isso, as Tá, gurias. vamos falar. Eu gostaria de que tu explicasse melhor aquele ponto lá do destruído ou desocupado, que tu citaste aquele texto, aquele episódio, né? Sim, do Evangelho. Do Evangelho, de ir pegando o pessoal, e quem trabalhou o dia todo ficou chateado com os trabalharam 1 ou 2 horas. Sim. Assim, essa relação, sabe, aquilo, pelo menos para mim, eu gostaria de entender melhor. Não sei se... Que bom, surgiu uma pergunta, fiquei feliz. Tu coloca aquele slide lá para nós, tu acha que dá? Na realidade, aquele verbo, não é o verbo, né? É a palavra, desocupado. Isso mesmo. A guria é fera, ela sabe exatamente qual é o slide. Então, que é o catarguio. Quando essas finalizações de palavra, elas mudam um pouquinho, porque o grego ele tem várias declinações, né? Nominativo, acusativo, dativo, qualquer coisa, o Alfredo, que está lá no fundo, que fez teologia, ele explica para vocês. Mas cada vez que declina, muda a terminação. Então, fica só o centro da palavra que permanece. Então,
Como tu está vendo ali no Evangelho, né? Diz que os caras, esse da terceira leva que Jesus levou, né, na parábola, eles estavam argós, eles estavam sem fazer nada, estavam desocupados. Então, a palavra argós significa isso. Aí, quando a gente vai para o texto, né, que diz que o corpo do pecado foi destruído, a palavra é catargós. Argós é desocupado. Então, o corpo do pecado ficou desocupado. Mas por que tem aquele cata na frente, né? Porque ele não ficou só argós. Porque o cata, ele é uma ênfase para esta palavra. Tá? Isso foi o que eu li nos dicionários bíblicos. Gurias, o que eu estudo para falar com vocês, não tem ideia. Aí, essa palavrinha catargeu, que poderia a gente, nós que não sabemos grego, a gente pode simplesmente dizer catargós, né? É colocado fora de operação, tornado ineficaz, desocupado, desempregado, inativo, inoperante. Mas não significa que aquele corpo não existe mais. Então, isso é uma chave muito... Ele não está destruído no sentido que ele nunca mais volta. Tem um versículo. Pode pôr isso no anterior, Jade. Isso, sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja catargós. Ele fica vago. Ele fica vago para o próximo dono, que é o Senhor. Né? Ele já não é mais escravo do pecado. Ele desocupou para pecar, para poder ir viver a vida vitoriosa de Cristo. Ficou melhor a explicação? Tá. Alguma pergunta a mais, meninas? Alguma colocação? Vocês estão achando difícil? Não? Oi? Agora entendi, eu devo ter passado rápido. E tu, guria, entendeu legal? Então tá bom. De nada. Nada mais, meninas? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, nesses últimos minutos que nós temos. Por que Maria precisava ser uma mulher virgem para ter um Salvador como filho? Por que ela tinha que ser? Foi para não ser descendente de Adão. Ela ser sobrenatural. Vem o microfone para ti. Para ela ser sobrenatural, não natural. Não nascer de Adão. O fruto dela é eterno. Jesus já existia na criação. Isso é extremamente importante. Só encarnou nela. Porque isso, há muito ataque. Nós temos que ver que o mundo, hoje em dia, ataca muito certas questões, né? Então, a virgindade de Maria significa que ela não tinha contato com homem nenhum, certo? Não havia como ela ter um filho de acordo com a descendência de Adão. Com a raça humana. Então, Jesus não descende de Adão no sentido mais purista da palavra, embora ele tenha sido gerado no útero de uma descendente de Adão. Mas tudo que foi gerado ali foi do Espírito Santo. E por isso que atacam tanto essas coisas. Outra coisa importante, Adão e Eva. Adão e Eva são personagens históricos reais. Por que as pessoas atacam tanto Adão e Eva? Porque a hora que não tiver Adão e Eva, não tem
primeiro Adão. Não tem nada. Vocês estão entendendo? Então, o mundo faz questão de atacar as bases do Evangelho, e nós temos que estar muito atentos para isso. Tá? Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas, por favor, não deixem de ler as perguntas, procurar responder. Se tem dúvida, manda, tá? E a gente pode juntar as perguntas, depois colocar aqui e ir respondendo. Vamos tentar tirar disso aqui o máximo que der para nós. Vamos, sim? A Neida quer falar algo. Diga. Estamos nos encaminhando para o final. Não, a Amélia colocou uma coisa que me deu um toque agora. Ah, ela tem que ser pura. Ela continua pura no coração dela. Isso é uma construção. Sim. Tá? Que Jesus, que Maria continua virgem. Não é verdade. Ela teve outros filhos com José. Sim. Gente, né? Essa é uma construção da gente. Que a gente torna Jesus muito natural e ele era espiritual. Sim, a pureza de Maria, ela não existia. Por quê? Porque ela é uma descendente de Adão. Se ela é uma descendente de Adão, ela é uma pecadora. O fato de Jesus ter sido gerado apenas pelo Espírito Santo no seu útero é que tornou Jesus, né, alguém que veio do céu. E é isso, tá? Agora, claro, a gente tem toda... Nós viemos de uma cultura judaico-cristã, um pouco de catolicismo junto, né? Onde a questão da pureza, né? Tem toda uma conotação em termos sexuais, isso e aquilo, que isso nada tem a ver com essa essência, né? Tá? Queridas irmãs, vamos fazer uma oração e nos despedimos? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos de estarmos contigo, olhando a tua palavra. Ajuda-nos a reter, Senhor, aquilo que transforma a vida. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo continue operando na vida das irmãs, na minha vida, Senhor, para que possamos compreender, saber aquilo que tu fizeste por nós, nos considerar, nos oferecer a ti e andar no Espírito. Ó Senhor, usa as nossas vidas para a tua honra e glória, para a salvação dos perdidos, Senhor. Traz o nosso coração para perto de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.